Juscelene foi removida da reunião. Ok, Professor, Petrucci. eu sou removida várias vezes quando eu estou nas aulas. Eu tenho sempre que estar voltando lá no link. Eu vou pedir a vocês que sempre que possível, né, entre pela conta institucional. Primeiro que não precisa pedir a permissão. Se entrarem com a conta G Suite, vai logar direto, sem precisar passar pela permissão do professor. Isso é uma questão de segurança para evitar que pessoas que não são do IFBA, pessoas externas com acesso ao link, tenham acesso à aula e baguncem a aula. Isto porque qualquer pessoa que entra aqui consegue abrir o microfone, consegue mostrar a câmera, e eu não tenho controle sobre isso. Então é preciso ter certeza de quem está participando da aula. Então eu vou pedir a todos vocês que já têm conta G Suite, que entrem com a conta G Suite. Olha a lista lá na secretaria. Se o seu nome não estiver na lista, me avisa que eu vou solicitar a GGTI, que é a Gerência de Tecnologia da Informação, que criem a conta. Nossa expectativa aí é que dê um prazo até todo mundo ter a conta e se acostume a usar, para a partir daí não aceitar mais nenhum aluno sem a conta, tá? Que esses problemas eu acredito que vão desaparecer, certo? Vão E desaparecer. é assim, ele cai e eu entro por lá mesmo. Sempre cai a conexão. Aí eu entro lá no link, né, pelo G Suite. Mas a Eu já sua entro conta, direto. a conta que você loga é a conta, porque a conta que você está usando agora não é a conta do G Suite, é a conta pessoal. Eu entrei por lá, pelo link na disciplina. Isso, deixa eu explicar. Quando você clica no link da disciplina, deixa eu apresentar agora aqui, tela inteira, tela 1, compartilhar. Apareceu aí para você? A tela? Isso, apareceu. Sim. Olha só, quando eu clico aqui no link da Apareceu. aula síncrona, observe que quando eu tento entrar na aula, tem a opção aqui do lado de alternar conta. No meu caso, eu tenho várias contas. Opa, saiu não, né? Eu tenho várias contas aqui, ó. Se eu tentar logar com a conta institucional, eu preciso logar com essa conta aqui, ó, paulovicente@ifba. No caso de vocês, vai estar matrícula@ifba. Entendeu, Cláudia? Entendi. Eu tentei fazer isso aí, só que eu não consegui entrar. Aí, se você Eu não entrar com consegui fazer isso aí. matrícula@ifba, você alterna a conta matrícula@ifba. Se você fizer isso, aqui embaixo vai aparecer o seu nome completo, do jeito que está lá no swap, tá? Do jeito que está na matrícula. Pronto. Então, nesse Depois caso, eu faço isso aí. certo, nesse caso você não precisa pedir permissão ao professor para entrar, porque por padrão ele já entra logo, tá? Deixa eu voltar aqui, voltar para onde a gente estava. Beleza. Bom, essa disciplina, né, TICS, só compartilhando aqui com vocês um pouco da experiência do professor, quando eu comecei a preparar a disciplina, eu queria utilizar um recurso do ambiente de aprendizagem Moodle chamado avaliação por competências. A avaliação por competências, ela está presente em vários ambientes de aprendizagem, e nós aqui avaliamos quase sempre por nota, do tipo, dá uma prova, responde aqui 5, 10 questões e avalia a nota. Eu listei algumas competências que vocês deveriam adquirir e queria implementar isso na disciplina. No entanto, isso não foi possível. Eu tentei, mas não foi possível por questões técnicas, mas eu vou continuar tentando. E isso é fundamental com o que eu vou discutir hoje e com o que eu já discuti anteriormente e na forma como vocês vão construir o projeto final, que falaremos também sobre isso na aula de hoje. E na semana que vem também eu quero reservar, a partir da semana que vem toda, né, um horário para resolver as pendências e um horário com as equipes para orientar em relação ao projeto. O projeto final, ele é só uma proposta inicial, vão criar um protótipo, uma proposta inicial, que não dá tempo agora, nesse momento, construir um produto de fato, mas eu vou explicar para vocês a etapa e eu gostaria que as equipes estivessem formadas com no máximo 5 pessoas. Isso deve dar aí umas 12 equipes, né, 12 a 15 equipes, e aí eu gostaria de marcar reuniões separadas com uma, no máximo 2 ao mesmo tempo, para ir orientando os projetos finais, certo? Aí eu vou deixar essa conversa sobre o projeto final para o final da aula. Diga, Cláudio.
desculpa interromper, não haveria possibilidade. O que está acontecendo? A gente tem vários trabalhos de equipe. Certo. Nessas disciplinas. Pô, não seria interessante a gente manter as mesmas equipes, não, para a gente não ficar tendo várias reuniões com várias. Eu sei que isso aí ajuda misturando, mas nesse exato momento aí, para a gente, que tem artigo para entregar, se a gente pudesse repetir as equipes, seria melhor, porque a gente ganhava tempo, né? Numa reunião só aí, a gente tratava de mais de um trabalho, entendeu? Eu não estou estabelecendo como as equipes devem se dividir, tá? Vocês é que escolhem. Só estabeleci que deveria ser no máximo de 5 pessoas, tá? E existem polos, por exemplo, que é o caso de Irecê, que só tem 2 estudantes, Cláudia e Gilmara. Então, seria razoável, que, né, para não fazerem sozinhos, em dupla, que 3, professor. 3 que Tem Edinaldo agora. Aí, Edinaldo. Podem fazer em trio? Pode, não há nenhum problema fechar no polo. Mas também não há nenhum problema de um polo interagir com outro polo e fechar uma equipe. Então, não estou estabelecendo critério de divisão, não. Só preciso que vocês me digam, nossa equipe é essa. E a partir da equipe a gente marca um horário para poder falar sobre o trabalho, beleza? Outra coisa em relação ao projeto final, eu estabeleci aqui o prazo de 7 até 13, mas a gente vai discutir esse prazo, tá? Ele pode ficar para o final, como ele também pode ficar para a volta. Porque a partir do dia 20 de dezembro a gente entra em recesso, não haverá nenhuma atividade. Como essa disciplina quem está ministrando sou eu, o coordenador do curso, eu também posso, se vocês se comprometerem a fazer um projeto assim, sabe, bacana, posso estender esse prazo para a volta, para a primeira semana da volta, para vocês terem mais prazo aí para construir algo legal. Eu vou entrar na aula aqui e vou deixar o restante das perguntas que não tem relação com o conteúdo de hoje para o final. Pode ser assim? Alguém levantou a mão aqui? Foi? PC Conta. PC Conta é Petruski. Petruski, professor, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, mestre. Boa noite. Professor, é o seguinte, eu vim aqui solicitar ao senhor, já que o senhor falou sobre a possibilidade de deixar isso para a volta, seria interessante para nós, já que nós estamos com 4 disciplinas, e todas as 4 disciplinas têm a mesma temática de processo avaliativo, com muito trabalho, com muita mini-aula, muito fórum, portfólio. Então, assim, se o senhor puder deixar essa atividade para a volta, seria muito bom para melhorar a qualidade do trabalho nosso, entendeu? Então, eu estou pedindo aí até em nome dos colegas que até agora não se colocaram. Obrigado. Valeu, Petruski. Solicitação atendida, eu posso deixar para a volta sem nenhum problema. Para mim não tem nenhum problema deixar para a volta, tá? Para mim, nenhum. Inclusive, alguns alunos reclamaram por que 4 disciplinas simultâneas, e eu expliquei, porque algumas disciplinas simultâneas, se a gente estende ela no tempo, no prazo, ela ajuda alguns estudantes, por exemplo, que têm demandas de trabalho. A gente pega uma disciplina e oferece ela em 30 dias. O cara que precisou viajar e voltar perdeu a disciplina. Ele perde a disciplina, não tem como fazer de novo. Então, tentar se organizar para isso, estende um pouco mais o prazo e dá para atender. A gente tem que finalizar a disciplina oficialmente, né, com nota, quando fechar o semestre, oficialmente. Então, tem margem para a gente jogar para frente, sim. E eu gostaria de jogar porque eu quero um bom trabalho bem feito. Obrigado, Petruski, solicitação atendida. Mas, claro, que quem estiver dando conta e chegar no dia 18 e entregar, eu também aceito. Eu estou dizendo assim, a partir do dia 18, não tem problema, tá? Mas pode entregar antes também, quem conseguir dar conta de todas as atividades. Porque aí não pode dizer assim, eu fiz o meu trabalho e tal, e o professor prorrogou. Vamos nessa. Hoje, né, eu quero discutir com vocês, e comecei a fazer isso ao longo da semana, que é discutir sobre aplicativos que estão relacionados no ensino de física. Eu vi lá em Metodologia e Prática no Ensino de Física que o professor Dielson listou alguns, né, listou FET, listou alguns que eu já utilizo na nossa prática. Observe que eu preferi aqui não estabelecer nomes, embora a gente já conhece alguns. Por quê? Porque pesquisando na internet a gente encontra um monte de possibilidades. E eu gostaria de, junto com vocês, investigar algumas dessas possibilidades, tá? São várias. Então, lá em Metodologia, o Dielson já listou algumas, mas eu quero mais. Por quê? Porque toda vez que eu vou dar aula, nem tudo eu acho no FET. E quando eu não acho no FET, eu vou pesquisar em outro lugar. E aí eu encontro outra coisa. Por exemplo,
nessa coisa de catalogar aplicativos para celular. Eu estava discutindo com os professores que vão dar aulas sobre onda, som e luz, a parte experimental que vai começar no final de janeiro. E eu estava discutindo com eles como a gente podia fazer a prática experimental sem usar laboratórios virtuais. Então, aí compartilhando com vocês a minha experiência, há muitas pessoas aqui. A minha experiência de professor. Professor querendo dar aula sobre ondas, som e luz, e preciso encontrar uma ferramenta, um aplicativo de celular relacionado a ensinar física que pudesse me atender. Então, qual é a minha primeira tentativa? Ir lá no FET e procurar sobre som e luz. Tem um monte de coisa no FET. Todos vocês já conhecem o FET, já usaram, inclusive, para fazer o relatório. Mas eu queria entregar para o professor Ebenezer, que vai assumir a disciplina, uma possibilidade do professor Ebenezer explorar outras ferramentas. E aí eu comecei a pesquisar, eu já conhecia, né, eu já usava o Androcenso para outras coisas, mas eu vi que o Androcenso me dá várias informações que eu posso usar no ensino de física. Então fui pesquisar na internet, e aí eu encontrei uma. Vocês vão me ajudar a encontrar outras. O Eduardo está aqui? O Eduardo chamou a atenção que o aplicativo que eu sugeri mais cedo, ele tinha um problema de permissão. Mas existem outros aplicativos que podem não ter este mesmo problema. Então, a gente vai catalogar estes aplicativos, site, programa, tudo. Qual é o objetivo final disso? O objetivo final disso não é só dar a nota. Os cursos de licenciatura, eles estão recebendo uma boa avaliação quando os cursos são voltados para práticas extensionistas. O que vem a ser isso? É quando o curso em si produz conhecimento para fora da universidade. Quando a gente consegue catalogar esses ambientes, e aí a gente pode, no projeto final, alguém dizer assim, nossa equipe vai elaborar um blog, ó, tô dando ideia já, um blog, e neste blog vai ter roteiros de práticas experimentais utilizando o celular. Isso já dá tema de TCC, isso dá tema de dissertação de mestrado, isso dá pano para muita manga. Se você tiver um lugar onde as pessoas vão encontrar os aplicativos e logo abaixo encontra uma forma de utilizar aquilo detalhadamente, já é uma mão na roda. Por quê? Os professores não têm tempo para ficar pesquisando em um monte de lugar. Então, se você chega num lugar e encontra aquilo tudo organizado, mão na roda. Aí eu vou contribuir com essa discussão com várias possibilidades. Eu abri aqui, tem um monte de aba aberta aqui em cima, é um monte de possibilidade. Quando o Eduardo chamou atenção sobre as questões da permissão hoje lá no grupo do WhatsApp, eu fui pesquisar o seguinte, poxa, permissão é um problema, mas eu já tinha feito um trabalho com os estudantes, aí já fica a segunda dica, ó, para quem quiser. Blog eu não quero fazer, eu gosto de fazer aplicativo. Eu sei que no curso tem gente da área de programação, porque já conversei com alguns. E todo aparelho celular, todo, mesmo... Fecha o microfone, por favor, quem está aberto, não sei quem é. Todo aparelho celular tem vários sensores aqui. E estes sensores podem ser utilizados para fazer práticas reais. Não é prática experimental, é prática real de laboratório. Vou fechar aqui o microfone, eu acho que é o Petrusco, eu vou desativar o som, viu, Petrusco? Práticas reais de laboratório. Se você, o Eduardo falou o seguinte, Paulo, tem problema de permissão. Eu não tinha visto, Eduardo, muito obrigado. Eu acabo dando a permissão mesmo, mas isso é muito bom alertar para isso. Existe a possibilidade de construir um aplicativo sem programação. Aqui já é uma dica de segundo projeto, tá? Catalogar ferramentas para a prática de laboratório em física. Aí eu lembro que eu orientei uma equipe que apresentou um projeto na Mostra de Robótica de Curitiba, uma equipe do ensino médio. E essa equipe envolvia uma comunicação com o Arduino via Bluetooth. E nós utilizamos um parente do Codular, o MIT App Inventor, para poder elaborar um projeto. Aí entrando aqui, eu vi o seguinte, e foi bom o questionamento de Eduardo, porque aí eu fui ver o seguinte, puxa, eu vi lá no MIT App Inventor
que existe a possibilidade de eu usar o acelerômetro para medir a aceleração, de eu usar sensor de gravidade do local, de eu utilizar sensor de luz, sensor de localização, sensor de campo magnético, sensor de orientação, que no caso é só para girar o aparelho, não serve para muita coisa, sensor de pressão, sensor de proximidade e sensor de som. O aparelho celular tem tudo isso aqui embutido. Ou você encontra um aplicativo pronto, que já faz isso, ou você elabora um aplicativo que vai usar essas informações. Dei um segundo tema de TCC para vocês, tá? Que é uma possibilidade muito rica. E não só muito rica de vocês, licenciandos em física, produzirem, mas vocês pedirem aos estudantes que também façam, porque isso aqui é produzido para quem não sabe programar. Então, lá no meu espaço aqui, né, ambientes de aprendizagem e softwares educativos para o ensino de física, eu abri um glossário novo. Nós vamos catalogar aqui. Opa, fiz errado. Acho que eu dupliquei, e na hora de duplicar eu arrastei o que já estava lá em cima. Aí foi um vacilo meu, eu corrijo depois. Deixa eu abrir aqui. Glossário. Vacilão. Aqui eu errei. Eu peguei um glossário que vocês já vão construindo aqui, ó. E eu dupliquei. Quer ver? Ah, isso mesmo. Que foi isso que eu fiz. Eu vou corrigir aqui. Aqui foi vacilo. Antes da aula começar, eu criei esse glossário aqui e não verifiquei que ao duplicar para ativar a edição. Excluir logo aqui, senão vai dar confusão para vocês. Vou ocultar primeiro. Antes de excluir, eu sempre oculto, porque para não correr o risco de eu apagar algo que já foi avaliado. Isso pode ser, vou botar aqui um glossário novo, zerado. Nesse aqui a gente vai catalogar. Esse catalogar inicialmente é para nota, tá? Vou copiar ele aqui. Ele é para nota, mas tudo o que está aqui, se ele ficar encerrado dentro da disciplina, aparência, enciclopédia, completo com autor. Se ele ficar dentro da disciplina, ele morre aqui. E não faz muito sentido a gente construir algo que vai morrer com a disciplina. Eu quero construir algo que vá para a internet e que qualquer professor depois, quando estiver procurando material, poxa, eu quero dar aula do assunto ondas. Eu vi no blog lá do pessoal da licenciatura em física do IFBA, que lá tem um material explicando como é que eu dou aula de ondas. Ele vai lá, pega o material e usa, tá? Esse é o objetivo. A gente vai catalogar aqui primeiro, porque eu tenho que dar nota, e depois vamos levar isso para fora. Esse é o objetivo do projeto final. De alguma maneira, pegar o que a gente está aprendendo aqui e liberar para a comunidade. Seja através de um blog. Ah, não gosto de blog. Canal no YouTube. Não gosto de canal no YouTube. Aplicativo. Roteiros de laboratório experimental. E aí as possibilidades são diversas, tá? São diversas possibilidades e eu queria que as equipes pensassem. Então a gente vai catalogar os materiais aqui. Aí já vou postar aqui o primeiro. Inserir novo item. E vou postar aqui, ó, codular. Codular é... Esse codular, eu pensei no codular por causa do questionamento de Eduardo, tá? Inicialmente, quando eu estava preparando essa aula, o codular não estava na lista. Mas é como ele reclamou das permissões, e com razão, eu fui lá e falei, poxa, codular. Site, né? Eu posso chamar de site. É um sistema online. Depois eu vou redigir melhor, porque aqui eu não tenho tempo para pensar na escrita enquanto eu explico. Sistema online que permite a criação de aplicativos, mesmo para quem não conhece programação, linguagem de programação. Tem que conhecer a lógica, mas a linguagem não é preciso, tá? E dá para criar coisas maravilhosas. Já participei de 3 eventos externos em Uberlândia, Aracaju e Curitiba, com estudantes de nível médio, que construíram aplicativos usando o codular. E o mais legal disso é que, embora fossem estudantes de nível médio, eu não sabia construir nenhum dos aplicativos. Eu era somente o orientador. Eu dava o desafio para eles, eles tinham tempo para pesquisar, se viravam e entregavam. Depois eu melhoro aqui o texto. Então, codular é uma possibilidade. Dá para você construir um aplicativo completo, e no YouTube tem vários tutoriais para isso. Os estudantes já fizeram aplicativos muito melhores do que eu já fiz aqui. Já fiz alguns bem simples, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero mostrar para vocês? Vou abrir aqui o meu celular.
com o Androsensor, tá? Eu vou abrir o que o Eduardo reclamou. Vou compartilhar a minha tela do celular aqui e vou mostrar o que isso pode ser utilizado, o potencial de uso disso. Vou espelhar a Power Mirror. Eu tinha espelhado antes, mas eu reiniciei o computador e aí ele apagou. A Power Mirror é um programa que permite espelhar o meu aparelho celular no computador. Se estiver na mesma rede, eu posso espelhar o meu telefone. Então, a partir de agora, vocês estão vendo a tela do meu celular e aqui está o Power Mirror. Eu vou abrir o Androsensor, que é um dos aplicativos que eu utilizo, mas eu tenho certeza que vocês, pesquisando na internet, vão encontrar vários outros. Conseguem ver claramente o que está na tela? Dá para ver aí? Eu não sei se a tela está boa, o tamanho. Ok. Sim? Sim, professor, tá dando para ver. Ótimo. Então, observe que aqui ele está me mostrando a minha localização, tá vendo? Longitude e latitude. Foi isso que eu pedi a alguns que me mandaram no privado. E eu pedi que me mandassem no privado, porque sabendo a longitude e a latitude, a gente sabe exatamente a localização que a pessoa está. Com um erro de 3 metros, às vezes até menos. Algumas pessoas se assustaram, mas fiquem tranquilos, por isso que eu pedi no privado, tá? Pedi no privado para que, sei lá, você não quer que a pessoa saiba onde você está, então pedi no privado por conta disso. Aí vem acelerômetro. Então, acelerômetro vai medir a aceleração do objeto que estiver carregando o celular. No meu caso, que estou aqui na superfície da Terra e com o aparelho na horizontal, o acelerômetro vai dar aproximadamente a aceleração da gravidade do local. Mas existe um outro item que mede a aceleração da gravidade. Ele é mais específico, tá? 9,807 a gravidade aqui em Salvador. E isso varia com a altitude. Então, se vocês estivessem agora num local mais alto, né, um pouco mais baixo do que o meu, eu poderia pedir a vocês, pelo Androsensor, que me dissesse qual é a gravidade do local. Então, como nós estamos espalhados em 8 cidades na Bahia, eu poderia ter qual é a gravidade do local em cada uma das cidades, que varia, porque varia com a altitude. Então, só aqui já dá para discutir a aceleração da gravidade usando um dos sensores. Existe também a aceleração linear, que é a aceleração em uma linha. Se você pega o aparelho e você movimenta ele em uma linha, ele desliga depois de um tempo, se eu não ficar apertando aqui, você vai perceber que ao longo de uma linha, no eixo X aqui, se você prestar atenção, vou movimentar meu celular para frente. No eixo X aqui, você vai perceber que vai dar um aumento no valor. Então, se eu levantar, né, também altera o valor em Y aqui, ó, X, Y. Você consegue, com essa aceleração linear, medir esse valor de aceleração, e aqui dá para você trabalhar, por exemplo, conceitos de cinemática. E ali o gráfico, ó, eu estou com o celular parado. Aqui no gráfico você vê que a linha está quase parada. Vou movimentar bruscamente, você vai perceber o gráfico ali, ó, promovendo variações em X, Y e Z, tá vendo? Para cima e para baixo, ó, a linha azul, para cima e para baixo, oscilando para cima e para baixo. Aí eu posso movimentar assim, aí você vê a linha verde ali agora oscilando, ó. E eu posso movimentar assim, agora você tem a linha vermelha oscilando. Então, um dispositivo simples você pode explorar muita coisa. Como esse aparelho tem problemas de permissão, é possível usar o Androsensor, é possível usar o Codular para construir um outro aplicativo que não tem os mesmos problemas de permissão, tá? Aí vai depender muito da criatividade, da vontade de cada um em fazer isso. Agora, o que eu vou mostrar para vocês foi o que eu estava mostrando ao professor de ondas som e luz, que é a possibilidade de utilizar isso aqui, ó, o Lux. O Lux é um medidor de intensidade luminosa, que ele mede a intensidade da luz. Eu vou me afastar um pouco, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou virar, eu deixei um refletor ali já a postos, e eu vou apontar o refletor para cá. Ele está virado para a minha parede e rebatendo a luz, para eu conseguir o melhor efeito de chroma key. Eu vou me levantar aqui. Vamos lá, ao vivo, tá? Ao vivo, porque eu adoro fazer as coisas ao vivo. Você pode, numa aula ao vivo, pedir ao seu estudante que, usando um aplicativo, comece a levantar dados. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o refletor, tem um refletor aqui, ó, vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Eu vou apontar ele para mim.
eu não gosto de apontar para mim porque é muita luz e eu tenho um problema de astigmatismo. Vocês devem estar observando aqui agora, em lux, 227 lux. Eu vou afastar o máximo que eu puder. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma prática de laboratório em que eu posso discutir como é que a intensidade luminosa varia com a distância. Aqui eu estou aproximadamente do ponto de luz a uma distância de mais de 2 metros, quase 3 metros, talvez. Não lembro, uns 2 metros e meio, talvez. E eu vou aproximar da fonte de luz, tá? É verdade que tem outros pontos de luz no local que podem atrapalhar um pouco o meu experimento. O ideal é ter apenas este ponto e mais nenhum. Volte. E eu vou aproximar. Vocês estão vendo aí que o lux está em 130, né? 130. Com uma régua aqui eu posso medir, então eu vou aproximar um pouquinho, né? Foi para 176 lux. Vou aproximar mais um pouquinho. Foi para 212, 226, 31. Aproximar mais um pouquinho. 300, 410. Aqui eu estou a mais ou menos um pouco mais de 1 metro. Agora eu estou a quase 50 centímetros. 780. Agora eu estou a uns 30 centímetros. Lá no trabalho, sentado fumando, falando. Quase colado. Eu vi aquilo ser estou a uns 10 centímetros. Vem cá, cara, joga comigo. Não estou ouvindo vocês. Espera aí que eu volto. Com as pernas assim dobradas. Então, aqui, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês. Ô, professor, Alguém falou no estudei. o Eduardo tá com o fone aberto aí. Alô? Aí tá empatando um pouco. Oi, professor. O Eduardo tá com o fone aberto aí, tá empatando um pouco aí. Eduardo? Puxa. O Eduardo parece que tá com o fone aberto, tá conversando com a filha dele aí, tá empatando um pouco. Aí ele desligou agora. Obrigado. Vocês ouviram o que eu falei? Sim, conseguimos ouvir, sim. Ah, beleza. Então, por exemplo, eu acabei de mostrar o uso de um sensor do aparelho celular que dá para você fazer uma prática de ótica. Estudar como é que a intensidade luminosa varia com a distância. Isso é utilização de tecnologias, sim, tá? Não é da comunicação, mas é tecnologias do seu aparelho celular para fazer uma prática experimental real. Além disso, tem aqui também, ó, logo aqui abaixo, uma outra coisa que é campo magnético. Tá vendo aqui, campo magnético? Esse campo magnético, vou deixar em cima do celular. Vou falar outra coisa. Vou deixar em cima da mesa. Esse campo magnético é a medida do campo magnético terrestre. Tá? Então, nesse caso, como ele está afastado de fontes de campo magnético, nós temos aí uma medida do campo magnético terrestre no local, que está aí variando, oscilando, mas em média 25 microtesla. Se você der um Google e pesquisar no Google qual é a intensidade do campo magnético terrestre, você verificará que ele varia dependendo de que posição da Terra você está. Na região que nós estamos aqui da América, na América do Sul, essa intensidade é em torno de 30 microtesla, na média. Aqui, o aparelho está dizendo que está dando 25 microtesla. Deixa eu só chamar aqui o Epic Pen, porque quem tiver no celular talvez não consiga observar o que eu estou mostrando, e aí eu vou destacar aqui para onde eu quero que vocês olhem. Então, foco aqui, tá? Eu estou agora olhando o campo magnético terrestre, portanto, foco nessa parte daqui, ó. 25 microteslas. Eu posso... Cadê? Eu deixei um imãzinho, o imã de geladeira que estava aqui perto, peraí que eu vou pegar outro ali. Eu devo ter derrubado. Eu e minhas mãos precisavam... Peraí, gente. Eu quero mostrar isso em ação. E eu tava com uma geladeira aqui antes dela começar, preparando. Peguei outro. Jocás está chegando aí. Permitir, apagou ali. Deixa eu só ligar o celular de novo, porque ele está programado para cada 30 segundos desligar a tela. Tá ali. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, campo magnético aqui. 25, né? Eu tô com 2 ímãs de geladeira aqui, ó. Tá? E eu posso
com esse imã de geladeira, com esse pequenininho aqui, que é de uma pizzaria, verificar se quando eu aproximar do celular, se esse campo vai variar ou não e quanto, tá? Vou tentar fazer isso aqui, ó. 31, esse é um imã bem pequenininho. 50, 70, 80, vou largar em cima do celular. 124, eu larguei em cima da região que eu acho que está o sensor, que é perto do fone de ouvido. Aumentou para 121 microtesla, tá? Agora vou pegar esse outro aqui, que é um imã de geladeira de tipo abridor de garrafa. Verificar se o campo é mais intenso. Vou aproximar devagar, 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 sem deixar em cima, até deixar em cima e ver se ele é mais ou menos intenso do que o outro. Ou bem menos intenso, 41. Pode ser que seja isso aqui. Eu tenho que ver onde é o lugar que está o sensor de fato. 55, 59 aumentou. Então, se eu tiver um imã mais intenso, eu também posso estudar propriedades magnéticas utilizando o celular. Um pouco mais para baixo, aqui, deixa eu rolar mais um pouquinho, existe um outro item que é um nível de som. Aqui, ó, nível de som, tá vendo aqui, nível de som? Em decibéis. Você pode colocar uma fonte sonora fixa, emitindo um valor fixo, né, de som, numa altura determinada, e você pode aproximar ou afastar esse aparelho para medir a intensidade sonora. Então, o aparelho celular é um dispositivo muito rico que abre muitas possibilidades de você utilizar em sala de aula com o estudante. É muito comum os professores proibirem o uso de celular em sala de aula. Eu costumo dizer o seguinte, na verdade, uso o celular a meu favor. Se eu ocupar a tela dele do celular com alguma demanda, que pode ser fazer uma pesquisa, fazer uma medida, exibir algo, eu sei que ele vai conseguir, num dado momento, alternar para ver o Instagram, para ver o Facebook, etc. Mas eu posso tentar ocupar o maior tempo possível, já que ele só consegue ficar com a cara olhando para baixo, para usar o celular a meu favor, para poder fazer uma medida, para poder construir um gráfico, para poder fazer alguma ação. E as possibilidades são imensas. Até a possibilidade do próprio estudante criar o seu próprio aplicativo e participar de eventos, de disputas, de feiras, de mostras. Então, já participei e já orientei em algumas atividades que o estudante tem que criar o próprio aplicativo. Eu vi que alguém perguntou aqui se é muito difícil construir com Codular. Não é difícil. Se você pegar tutoriais no YouTube, como construir aplicativos com MIT App Inventor ou com o Codular, você vai encontrar um monte. Tá? Eu posso compartilhar o pouco que eu sei, não é muito. Os estudantes que sabem mais do que eu. Professor, sua tela travou aí. Eu já conheço para que vocês possam explorar. Professor, sua tela travou aí. Travou? Você tá com sua cara parada aí. Minha cara parada. Deixa eu tentar parar aqui o compartilhamento e voltar. Para mim tá ok lá, professor. Tá normal? Deixa eu voltar. Para mim também tá normal. Também não travou aqui, não. Deve ser a internet dele. Pode ter sido aí então, Jorge. Ruim o áudio. O áudio ficou ruim e agora melhorou? Melhorou. Beleza. Mas a tela tava normal. Tá bom, obrigado. Então, tá aí uma possibilidade, não só de projeto da disciplina, mas de TCC e, por que não, dissertação de mestrado, tá? Tem muitas possibilidades aí para exploração, porque não acaba, tá? Cada dia surgem novas possibilidades. Então, tá aí um compartilhamento. 2, hoje, lá no WhatsApp, eu estava pedindo a vocês que me mandassem as coordenadas de vocês. Porque quando vocês entram lá no G Suite, na sua conta Google, opa, isso aqui agora não, isso aqui agora não. Vamos entrar aqui na conta Google de vocês. google.com. Aí vocês vão rolar para a conta institucional, né? Sempre rolar para a conta institucional. E depois você vai procurar pelos recursos que estão aqui. Aqui existe o recurso Google Terra. O recurso Google Terra está disponível para qualquer pessoa, mas quem tem conta institucional tem recursos adicionais. Eu não cheguei a comparar
a conta institucional com a outra, mas eu sei que tem recursos adicionais, porque eu li num blog. E então o Google Terra permite que você visite qualquer lugar. E quais são as possibilidades de uso do Google Terra na sua aula? Vai desde você ensinar cinemática, que é uma possibilidade, a você ensinar gravitação, que é outra possibilidade, a você ensinar qualquer assunto que você queira falar sobre história da ciência, que é outra possibilidade. Aqui foi só um teste que eu estava fazendo, eu fui pesquisar Newton, né, e eu queria saber onde foi que Newton morou, e onde foi que ele estudou e tal. E aí, num dado momento, deixa eu só compartilhar o que foi que eu tinha feito com vocês, depois eu volto para o meu programa oficial. Eu fiz assim, eu quero dar aula sobre queda dos corpos. E aí é muito comum as pessoas falarem sobre Galileu e o suposto experimento que ele fez na Torre de Pisa. Eu posso simplesmente digitar no Google Terra Torre de Pisa. Ele faz esse movimento, né, de como se você estivesse viajando ao redor do globo e para naquele local. Você escolhe, né, a proximidade que você quer e você vem aqui no bonequinho do Street View e joga ele na pista, que é para ele te dar a visão do local. Então, se você vai dar uma aula sobre queda dos corpos e quer contar um pouco da história, né, ou às vezes da pseudo-história, porque nem tudo é verdadeiro, você pode utilizar o Google Terra para, vamos agora visitar a Torre de Pisa. Alguém falou aqui que usa para viagem, né? Visitar o lugar antes de viajar. Eu também faço isso. Ando pelas ruas do local antes de viajar. Mas aqui nós temos um recurso educacional poderoso. Imagine você que, ao invés de você simplesmente ir lá no quadro, ou se estiver dando aula com o computador, né? De você pegar uma foto da Torre de Pisa, você viajar até o local, olhar os arredores e, se estiver no computador, ainda pode chegar aqui e desenhar aqui, né, um suposto corpo mais pesado e um suposto corpo mais leve e fazer a sua construção aqui. Estou sem a mesa digitalizadora, então o desenho fica um pouquinho tosco, né? E fazer a discussão aqui. Isso já gera no estudante uma outra... Não, o estudante que se interessa, né? Um outro suposto interesse. Se haverá interesse ou não, a gente precisa pesquisar se ele pode se empolgar ou não. Mas fato é que ele pode fazer isso, ele pode repetir isso, ele pode ele mesmo viajar para os lugares históricos que ele gostaria. Ah, eu quero saber onde foi que Newton estudou, onde foi que ele passou a quarentena. Ele vem aqui, digita e por aí vai. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ouvi o microfone. Boa noite. Quem foi? Boa noite a todos. É Dean. Fala, Dean. Ah, esse programa aí é muito legal. Você falou Google Terra, eu falo Google Earth, né? Que é a forma que se escreve. Google Earth. Sim. É que eu tenho como o pessoal fica me zoando quando eu falo o inglês errado, eu falo em português. Ah, tá certo, mas tá certo, eu entendi. Esse programa é muito interessante. Eu já conheci ele há muito tempo, mas eu sempre tenho ele aqui no meu computador. Esse dia mesmo eu estava pesquisando lá no Rio Nilo, eu fui lá nas pirâmides. Observar a diferença, o tamanho das pirâmides assim, comparado com o resto da cidade, cara, você vê que é realmente surreal. Né? Não somente as pirâmides, mas também como todo o Rio Nilo, né? Ele é enorme, ele percorre um trecho bem grande. É bem interessante estar vendo isso. Gostaria de fazer uma sugestão também. Tem um programa bem interessante, é o Space Engine, né? Ele tem catalogado em tempo real, né? Pelo que eu visualizei, é tempo real. Como é que é? Space Engine. Ele tem catalogado muitas galáxias e planetas e estrelas, e você consegue caminhar da mesma forma do Google Earth em tempo real, assim. Você consegue ver os planetas, ver tudo, tipo, de forma bem real, igual você tá vendo aí. Lá nas ferramentas tem que ter isso aqui, tá? Você vai colocar lá Space Engine e vai listar como é que ele funciona, beleza? Certo, e aí ele dá várias informações, é bem interessante também. Show, não conhecia não, tá vendo? Aprendi uma ferramenta nova. É por isso que eu disse para vocês que eu gosto do estilo curso como obra aberta, onde todo mundo coloca a sua contribuição. Eu aprendo ferramentas novas sempre que eu peço ferramentas novas. Não conhecia esse, depois eu vou explorar ele. Bacana, show de bola.
Tem um também que você usa o celular, já que você citou Space Engine, que é para você... Carta Celeste. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se está em português ou em inglês aqui. Carta Celeste. Ou Starshar. Professor, o Google Terra também tem essa opção também de navegar no espaço. Rapaz, eu nunca explorei. Eduardo, né? Nunca explorei, Eduardo. Admito que nunca explorei. Pois é porque eu não tô com ele instalado agora, senão eu dizia como é que faz aí, mas acho que é um botão desse, não sei se é o direito dessa opção. Já que o Dean falou sobre essa possibilidade, né, do Space Engine, que também é muito bom para gravitação, para astronomia, se você quiser explorar e permitir explorar, tem esse aqui também, que é o Carta Celeste. Ele pega a sua localização do GPS e a partir daí, quando você movimenta o seu aparelho celular, por exemplo, aí eu não sei, tá, se aqui está correto, porque eu teria que calibrar ele primeiro, a bússola dele. Ele só funciona se o aparelho celular tiver bússola interna. Nem todo aparelho tem. E aí, se eu movimento o celular aqui, deixa eu ver se eu consigo virar aqui é porque ele está na vertical, eu queria que ele rotacionasse aqui, e às vezes eu não sei usar direito esse compartilhamento de tela. Eu queria que ele ficasse só na horizontal. Tem algum botão aqui que eu aperto que faz isso. Configurações, Escape Tree, Display Settings, compatibilidade. Às vezes, quando eu giro o aparelho, ele entende que eu girei e gira junto. E às vezes não acontece que não vai. Acho que é erro do operador, é meu. Aquele quadrado em cima, onde tem umas setinhas. Aqui ele bota em tela cheia, mas ele não gira. Eu acho que na hora que eu iniciei, eu travei essa coisa do automático, ele girar automático. Eu giro o celular, tem que girar também, ele não girou. Bom, fato é o seguinte, se eu pegar o meu celular e apontar para algum lugar no céu, ele vai dizer o que há naquele lugar. Então ali seria o norte, aqui está o nordeste, eu vou girando para o outro lado, aqui está o sudeste, ali está o sul, sudoeste, e eu posso procurar, por exemplo, onde o sol está nesse momento. Eu já vi a linha, está aqui, agora eu tenho que seguir a linha. Cadê a linha? A linha está aqui. Aqui, então, o sol já se pôs, né? Então ele deve estar em algum lugar por aqui, assim. Vênus está ali, Mercúrio, ali o Sol. O Sol está nessa direção. Então, apontando o celular, né, para lá estaria o Sol. E eu posso, mesmo dentro de casa, saber em que posição, neste momento, a Lua está. É só eu procurando aqui, e quando eu achar que Marte está ali, parará, Júpiter está aqui, tem Marte, cadê a Lua? Acho que a Lua não levantou ainda no horizonte essa hora. A Lua está ali, está se levantando no horizonte agora. A Lua, por essa posição aqui, ó. A Lua está ali naquela posição. Então, o Starshar, e tem outros que fazem isso, tá? O ruim desses de celular, existe a coisa boa e a coisa ruim. O bom é que você pode estar em qualquer lugar, pegar o seu celular e dizer, poxa, que estrela é aquela ali? Você aponta para ela e o Starshar vai te dizer qual é. E você pode, inclusive, fazer uma viagem até o local. Por exemplo, se eu aponto... Cadê? A Lua estava aqui. Se eu aponto e eu vi Júpiter em algum lugar por aqui, acho que eu vi Júpiter, olha aqui, Marte, vamos para Marte. Eu clico em Marte e eu quero ir para Marte, quero que ele viaje para Marte. Ele faz o caminho, vai dar um zoom e traz Marte para perto. Aí eu aperto, né, e tenho ali as informações em relação ao planeta Marte e tal, você pode girar com o dedo, se aproximar, tem um monte de possibilidade, né? Então, na internet tem um monte de coisa dessa. Então eu gostaria, e aí já pensando no projeto final, pode catalogar esses aplicativos, é o nosso objetivo, catalogar. Inicialmente, catalogar no glossário e depois levar isso como roteiro de atividade para a comunidade externa. Porque muitos professores não sabem disso. Muitos professores dão aula usando o livro, copiando o livro, às vezes pegando uma videoaula, e não explora os recursos à disposição. Tá? Professor, mais uma dica. Oi. Esses dias eu fui, eu tô na pesquisa da PIBIC, e aí eu fui no colégio aqui, que aí, tipo assim, aqui não tem laboratório, o colégio estadual. E eu cheguei lá, eu falei do laboratório virtual, que eu poderia estar fazendo um trabalho na escola, os professores, ninguém sabia. Falou, existe isso? O pessoal ficou assim, nossa, tipo, incrível, muito bacana. O pessoal não conhece mesmo. Não conhece.
Atualmente, eu sempre gostei muito do virtual, ainda gosto, utilizo muito, mas eu tenho pesquisado, e vocês vão me ajudar nisso, por sistemas que permitam ao estudante analisar casos reais. E aí eu já encontrei alguns, né? Citei aqui, né? Nós fizemos aqui com a luz, dá para fazer com som e fizemos com campo magnético. Para a cinemática, felizmente, existe uma quantidade gigantesca de opções. E este aqui, que também vai para o nosso catálogo, o Tracker, ele é fenomenal para a cinemática. Por exemplo, eu já coloquei isso para os meus colegas de departamento, né, na próxima edição desse curso. Não há necessidade alguma da gente, por exemplo, deslocar equipamentos de cinemática para fazer práticas no interior. Não há necessidade. Por quê? Porque isso aqui eu consigo analisar fenômenos reais, que qualquer estudante consegue simular em casa. Simular não, fazer em casa. Ele é multidispositivo, tá? Terceiro aplicativo aí. Multidispositivo, Windows, para quem é rico, Microsoft, rico não, né? Para quem paga em 15 vezes. Linux, né? 32 ou 64 bits. Já tenho instalado aqui, mas eu vou baixar de novo. Você baixa um instalador que é bem pequenininho, em qualquer parte do seu computador, e depois você executa. Esse instalador, ele é um arquivo que roda em Java, então ele não vai rodar em celulares. Então, para estudantes, complica um pouco, porque eu sei que muitos dos meus alunos no curso presencial, e acredito que vocês também, têm o celular como principal recurso para utilizar. Então, eu sempre tento achar alguma coisa que é compatível com o celular, e quando eu não encontro, aí eu vou para outras possibilidades. Mas nesse caso aqui, ele só é compatível com o computador. Ele é um programa que ocupa em torno de quase 100 megas no seu computador. Quando você executa ele, sim, aqui, ele é um programinha Java. E o que ele pede para poder fazer a análise? Ele pede que você forneça um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que você gravou. Você grava um corpo caindo. Você pode gravar uma colisão de bola de bilhar. Você pode gravar um carrinho em movimento. Você pode gravar qualquer coisa. E eu vi também que, além de experimentos de movimento, ele também analisa experimentos de ótica. Na instalação, eu acabei pulando e não mostrei para vocês, ele pergunta se eu quero instalar vídeos de exemplo. E eu permiti. Eu disse sim. Só que eu pulei essa parte. Quando perguntar para você se quer instalar vídeo de exemplo, diga sim. Tá? E com isso ele instala. Ao instalar, eu vou tentar abrir ele aqui agora. Tracker. Já abriu. Isso aqui sempre vai acontecer. Por isso eu quis fazer a instalação do início. Ele sempre vai te dar essa opção de dizer que houve um alerta de segurança. Se você confia ou não confia. E eu vou confiar, tá? O Windows Defender bloqueou o Java. Então eu vou permitir o acesso. Nesse caso, Eduardo, eu acho que não há nenhum problema de segurança. Esse produto é feito por uma universidade, eu acredito que não há problema. E aqui ele pede qual é o vídeo que você quer analisar. Então, já usei em sala de aula no ensino médio. Na aula, durante a aula, eu peço que um estudante pegue o celular, vá até um canto, uma parede, e filme uma bolinha de papel caindo. Então, eu preciso nesse momento, porque é legal. Porque eu não trago o vídeo pronto, tá? Não é mágica. Eu movimento a turma, que está acostumada ali a passar 4 horas, 5 horas sentado. Então, ele levanta, precisa ir até o canto lá, se dividir em equipes e tal, fazer a sua filmagem e depois trazer para análise no computador. Claro que nesse caso é bom que se faça no laboratório de informática. Quando não há um laboratório de informática disponível, o que eu faço é, eles fazem o vídeo e trazem um vídeo e eu analiso no meu computador com o projetor multimídia. Mas eu também sei que muitas escolas não têm nem projetor multimídia. Aí complica. Então o professor tem que ter a sensibilidade de saber, né, quando ele pode ou não utilizar cada tipo de recurso mediante as condições. Opa, quase derrubo aqui. Aqui ele pede o seguinte, importar vídeo. Então quando você pede importar vídeo, ele pergunta qual vídeo você quer importar. Então aqui, como eu pedi para importar
exemplos, ele tem alguns exemplos aqui, ó, que eu posso usar para fazer a minha análise. Eu não lembro mais aqui qual foi o que eu tinha analisado inicialmente. Vou pegar esse aqui, Bouncing Cart. E vou, este vídeo possui quadros, tá? Aceitar. E vou dar o play aqui. Pronto. Esse vídeo que alguém colocou na internet, que já serve para uma prática experimental, é um objeto que está caindo num plano inclinado e, né, batendo numa mola e voltando. E aí você precisa analisar esse objeto. Para analisar o movimento desse objeto, você simplesmente, você pode você mesmo fazer o experimento ou pegar algum vídeo para fazer a análise. Você precisa estabelecer que ponto você quer estudar, qual é o seu ponto de análise. Então, tem várias formas de explorar, tá? Eu teria que ter uma aula só para explorar esse componente. E, geralmente, o que a gente faz é marcar, cadê aqui? Ferramentas de medida, calibração, marcar um ponto. Centro de massa ou ponto de massa? Vou marcar o centro de massa. Aí ele pergunta, selecionar quem são as massas, tá? Quem é a massa A? Eu vou tentar marcar aqui no meio, ver se ele vai fazer, selecionar a massa, aceitar, e por que não foi? O ruim, centro de massa, aceitar, eu clico e ele não está aceitando a marcação aqui. Eu estou comendo mosca em alguma coisa aqui no controle. Alguma coisa está bloqueado aqui. É Shift, clique. Shift, clique direito não vai. Ao vivo. Tipo de marcação. Professor, quando você coloca a seta, embaixo aparecem uns númerozinhos aqui, ó, do lado. Aqui é a coordenada. Eu quero que, quando eu cliquei em qualquer ponto aqui, eu quero dizer para o programa onde está o meu centro de massa. Tipo de marcação, ponto. A selecionado, bloqueado. Esse númerozinho aqui é o XY dele. E aqui ele tinha que me dizer onde está o ponto. Tab não vai. Bom, eu tenho que voltar para os tutoriais aqui, eu estou errando alguma coisa aqui. É Shift Click. Foi isso que eu fiz no experimento que eu fiz da força centrípeta. E ele não está selecionando aqui. Aí depois eu tenho que ver. Bom, eu posso depois gravar um vídeo só explicando como funciona o tracker. Com algum caso real, eu tenho um vídeo de força centrípeta. Eu boto ele no looping e faço a análise da aceleração centrípeta e da velocidade tangencial usando o tracker. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa com esse vídeo que eu não conhecia, que eu queria pegar esse movimento oscilatório. E por alguma razão não estou conseguindo fazer aqui, por quê? Bom, vou anotar aqui. Tutorial, quando a gente não consegue fazer isso, vem aqui para o tutorial em inglês ou YouTube, que é a melhor ferramenta para a gente aprender as coisas. YouTuber, tutorial tracker em português. Eu vi um cara brasileiro, tutorial tracker em português. Não vou fazer isso agora por causa do tempo. Tracker português. Meu teclado está bugado. Aí você vai encontrar aqui o Adriano Ricardo, vai encontrar aqui outras pessoas utilizando, Bruno Lourenço, aqui o cara analisando, o cara não, ela, é Natália, analisando um lançamento oblíquo, o Douglas, esse está em inglês, analisando um lançamento horizontal, aí você pode analisar um pêndulo, tá, que é uma possibilidade também. Aqui, ó, tem um cara usando o mesmo que eu estava ali, ó, o Rodolfo. É um tutorial em espanhol. Está usando o mesmo que eu estava usando aqui. Depois eu tenho que voltar para estudar, para lembrar como é que faz. Tá? Existe um movimento de fluido. Então, o tracker, ele pode ajudar você a estudar mecânica toda, quase toda a mecânica. Ele pode ajudar você também a estudar oscilações
A parte de fluidos em movimento também dá para estudar. E eu vi, mas nunca explorei nada com ótica. Eu sempre fiz para queda livre, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Mas as possibilidades que o tracker entrega de análise de dados é fenomenal. No máximo 5, tá? Pode fazer na equipe. Tá? É uma possibilidade. E não existe tutoriais, pelo menos eu não encontrei, pode ser que vocês encontrem, tutoriais utilizando o tracker de maneira detalhada. Que o professor possa pegar um roteiro pronto, ele não tem tempo. O professor muitas vezes dá aula em 3 escolas e não tem tempo. E aí, se ele chega num lugar, no blog de vocês, no produto de vocês, encontra algo pronto, um roteiro, ele pega o roteiro, ele executa o roteiro, vê que funcionou, copia o roteiro e aplica ao estudante. De preferência, dando os créditos ao criador, vocês. Tá? É outra possibilidade. Depois do tracker, que é uma maneira, eu acho o tracker maravilhoso. Então, observe que quase todos que eu falei até agora foram puxando a brasa para minha nova área de interesse, que é utilizar as ferramentas de tecnologia para analisar fenômenos reais. Tá? Diante da impossibilidade ou do desejo do professor de não utilizar fenômenos reais, ele pode apelar para os virtuais. Dos virtuais, o mais conhecido é o FET. Então, eu não vou nem me dar o trabalho de abrir o FET aqui, porque todo mundo já explorou isso em eletricidade e magnetismo e vai explorar de novo em onda som e luz. Eu vou explorar um que eu acho que vocês nunca viram, que é chamado Algodo. Alguém já ouviu falar em Algodo aqui? Algodo. Esse aqui. Algodo, eu não sei por que razão ele é pouco explorado. Eu não sei se tem a ver por conta dos recursos, se roda em qualquer computador, eu nunca testei. Então, o meu computador, como ele tem placa de vídeo e tal, roda numa boa. Eu não sei se roda em qualquer máquina, mas aí vocês podem explorar depois. O Algodo, ele começou como um projeto de estudantes de física. Não eram pessoas com mestrado, doutorado, não. Quando ele começou, ele se chamava Funbox. E era um projetinho de estudantes de física. Eu não sei se era TCC, mas não era brasileiro. E os estudantes criaram uma ferramenta que pudesse interagir em tempo real com diversos objetos, uma espécie de simulador. Uma empresa que ela constrói quadros interativos, ela comprou o Funbox e transformou em Algodo e começou a vender licença. O projeto morreu. Porque quando era um projeto de código-fonte aberto, várias pessoas contribuíam e existia competição de objetos no Algodo. Vou dar o play aqui nesse que eu já deixei preparado. Aqui, quando você abre o Algodo pela primeira vez, ele está vazio, um espaço vazio. Eu criei essa engrenagem aqui e fixei essa outra aqui e coloquei uma corrente para executar este movimento aí, tá? Um movimento de transmissão de movimentos aí para poder ensinar movimento circular. Por quê? Pode ser que ao dar aula de movimento circular, você tenha ali uma bicicleta à disposição. Quando eu tenho à disposição uma bicicleta, alguma estudante vai de bicicleta, fala, traga a bicicleta para a sala, bora discutir aqui o movimento usando a sua bicicleta. Se eu não tenho isso à disposição, eu posso usar o Algodo para fazer isso. Mas o Algodo permite coisas que eu não consigo nem ter tempo de explorar. Eu vou tentar chamar um arquivo novo aqui, tá? Um new. Quando você chama um new, é isso aqui, é vazio, zerado. Se abriu, tá zerado. Tá zerado, deixa eu tirar esse Epic Pen daqui, para não me atrapalhar. Você quer dar aulas, por exemplo, sobre queda livre. Eu desenho um objeto e faço o objeto cair. Aí você desenha outro objeto, faz ele cair. Outro objeto, faz ele cair. Eu queria que interagisse, eu queria que caísse um em cima do outro. Tá? Colisão. Deu uma colisão aí. Enquanto eu deixo o objeto cair, você observa que ele quica e depois diminui essa amplitude. Aí já cabe para o estudante a pergunta: por que diminui a amplitude? Né? Aí ele vai dizer, geralmente, diminui a amplitude porque existe... Qual é o chute de vocês? Existe o quê?
Podem digitar, abrir o microfone. Por que esse objeto diminuiu? Força da gravidade? Força da gravidade? A gravidade, a força gravitacional é o que faz ele cair. Mas por que ele quica e para de quicar? Perde a energia cinética. Ele perde a energia cinética, perfeito. A Mas o ação que da resistência do ar também. A ação da resistência do ar é um motivo para poder ele perder. Mas se você acha que se eu tirar o atrito com o ar é suficiente, a Física 2020 falou material de fabricação. Pronto, já estamos melhorando. É verdade que perde energia cinética, é verdade que é a força gravitacional que faz ele cair, mas o que faz diminuir pode ser o atrito com o ar, que é uma possibilidade, e alguém falou aqui, a Física 2020, material de fabricação. O Algodu permite você alterar tudo isso. Por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui, ó, não sei se vocês conseguem, deixa eu pegar aqui vou tentar aqui pegar um marcador, aqui, ó. Aqui em cima, ó, tentando pintar de rosinha aqui, ó, essa região daqui é a região que indica atrito com ar. Vou tentar marcar. Ups, errei aqui, foi mal. Eu quero lápis rosinha. Essa região daqui, ó, é a região que permite desligar o atrito com ar. E essa outra região daqui é a região que permite desligar a gravidade se eu precisar. Eu posso desligar a gravidade e posso desligar o atrito com ar. Então, uma primeira afirmação aqui foi em relação ao atrito com ar. Você perde energia cinética porque tem atrito com ar. Eu vou desligar o atrito com ar, clicando aqui, desliguei. O atrito com ar não existe mais. Eu vou pegar o mesmo objeto, levar ele até uma posição aqui e vou soltar. E mesmo sem atrito com ar, ele continua perdendo energia. Aí a Física 2020 é quem? Eu não sei o nome de vocês, se não bota o nome completo. Falou material de fabricação. Material de fabricação, Fernando, tem relação com um conceito da física que vocês estudaram lá em mecânica. Provavelmente em mecânica, ou introdução à física. Qual é o conceito físico que o material de fabricação tem que permite que em cada colisão ele perca energia? Quem responde? Quem arrisca? Seria elasticidade. Elasticidade. Eduardo falou e o Arcimar digitou. Elasticidade. Se você clicar com o botão direito, tem algum botão aqui que permite mudar de idioma, tá? Eu me acostumei a trabalhar com ele em inglês, acabei não mudando de idioma aqui não. Botão direito, e você vir aqui em material, tá? Então, quando o Física 2020 falou material de fabricação, material, eu tenho que procurar alterar o material. E observe que no material eu posso alterar coeficiente de atrito, coeficiente de restituição. E dá também para alterar até a atração. Ou seja, dá para você tentar construir sistemas gravitacionais aqui. Você elimina o chão, constrói um sol e uma lua. Já vi no YouTube pessoas fazendo isso, eu nunca fiz, mas é uma possibilidade. Então, vou pegar... Pode ter variação de altitude? Eu nunca testei, mas eu acho que sim. Eu vou pegar aqui a restituição do material, ó, e vou trazer coeficiente de restituição para 1. Então, eu tornei ele perfeitamente... Foi isso que eu peguei, não foi? Foi. Perfeitamente elástico. E vou chegar no solo também, tenho que alterar os dois materiais, solo e a bola. E vou dizer que o material também tem coeficiente de restituição 1. Esse coeficiente de restituição 1, eu estou dizendo que os dois materiais são perfeitamente elásticos. Se eles são perfeitamente elásticos, eu vou deixar o atrito com ar ligado, eu vou levantar ele até uma posição aqui. Se ele estiver girando como está aqui, ó, você espera ele parar de girar, porque senão, quando ele cair no solo, ele vai quicar para o lado. Então, eu sempre tento esperar ele parar de girar quando eu levanto e solto. Como o coeficiente de restituição é 1, e ele vai quicar em cima da verde, ó. Bagunçou. Vamos de novo. Coeficiente de restituição 1. Isso que eu fiz aqui, na verdade, de deixar um monte de coisa, eu fiz de propósito, mas eu não queria que quicasse em cima um do outro, não. É porque quando um objeto interage com o outro, ele tem que levantar ele pelo meio
e soltar ele sem ele girar, senão ele vai para um lado e para o outro, natural. Espera um pouquinho que o atrito com ar faz ele parar ali de girar. Aí quando você solta, você pode marcar a posição que ele está indo no máximo. Tá, marquei. Marquei ela de rosinha e você vê o seguinte, ó, com o tempo, tá diminuindo a amplitude e tá indo pro lado azul. Que bagunça. Vai bater no outro. Mas você percebeu que ele está reduzindo a amplitude. Reduzindo, reduzindo, reduzindo. Tornei o material... Por incrível que pareça, o que os alunos mais adoram quando eu utilizo esse tipo de coisa é quando acontece essas coisas que eu chamo de erro. Eles gostam de provocar a colisão. Quase sempre eles estão um pouco interessados em explorar... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Tirar tudo para poder parar com isso. Sai daí, sai. Eles estão um pouco interessados em fazer, muitas vezes, o que você solicita, que é explorar os parâmetros físicos. Mas eles gostam de criar objetos, porque como é livre, né? Livre, eles podem fazer o que quiserem. Pronto, de novo. No máximo... ficou como referência. Você percebe que está diminuindo ali, ó. Isso é algo que dá para fazer com Algodo, mas também dá para fazer no real, se vocês pegarem aquelas bolinhas pula-pula que vende por aí de R$2, filmar com o celular e levar para analisar no Treca. Então solta em frente a uma parede, filma essa situação real e depois analisa. É uma possibilidade. Só que aqui eu tenho uma possibilidade adicional, que é trocar o material, e a outra que é, por exemplo, desligar o atrito com ar. Desligar o atrito com ar. Não tem mais atrito com ar. Então agora eu posso discutir não só queda livre dos corpos, mas posso discutir energia, conservação da energia mecânica, né? Então, quais são as condições para conservar a energia mecânica? Posso discutir elasticidade, colisões, posso discutir um monte de coisa com um dispositivo que é relativamente simples. E alguém que falou aqui sobre a aceleração da gravidade, que também não está errado, eu também posso desligar a gravidade aqui. Então eu posso aproveitar um momento que ele está subindo, né, ou que está caindo e desligar a gravidade. Então, vou aproveitar o momento que ele estiver subindo e vou desligar. Agora, desliguei. Foi embora. O outro está voando ali também. Ó. Vou ligar de novo. Voltou. Então, como eu desliguei a gravidade, ele estava em movimento ascendente, né, subindo, vai bater com o outro e bagunçou. Ele continuou subindo. Aí... a física 2020. Se a elasticidade do solo for maior e o corpo de prova for menos elástico, mais duro. Dá para testar, tá? Dá para testar tudo aqui. Dá para discutir mais o que aqui? Deixa eu ligar a gravidade de novo, ver se o corpo volta. Liguei. Não voltou. Tudo bem. Dá para discutir outras coisas. Dá para discutir, por exemplo, plano inclinado. Ou o papel do atrito. Eu posso desenhar um objeto, desenhar outro objeto. Pronto, tem um plano inclinado aqui. Eu posso simplesmente desenhar um objeto sobre ele e soltar. Vai embora. Ou eu posso desenhar somente um bloco aqui em cima. E aí, quando eu desenhei um bloco, ele ficou aqui à mostra, né? E eu posso pedir para ele mostrar quais são as forças que estão agindo sobre. Deixa eu lembrar aqui. Velocidades, aparência, forças aqui. Forças. Eu pedi para ele desenhar as forças que estão agindo sobre. Ele está desenhando a força peso, né, com módulo mg, e a força normal. Normalmente nós desenhamos a força normal somente como uma força, né, no meio do corpo. Mas o Algodo, ele é mais rigoroso, ele é mais exigente. Ele desenha uma normal aqui no início e uma normal aqui no final. A soma das duas vai dar a normal que a gente desenha no meio aqui para cima. A gente costuma desenhar somente um aqui, ó, normal aqui no meio do corpo. Mas na prática a força normal é uma força de contato. Em cada ponto ela tem um valor diferente. O que nós costumamos desenhar é somente a soma vetorial desses valores. Mas o Algodo, ele é mais exigente. Ele considera o seguinte, olha, nessa região daqui, vou tentar pintar de amarelo aqui, a normal é um pouco mais intensa, tá? E aqui ela é menos intensa. Em cada ponto tem uma normal diferente. E aí ele mostra no início e mostra no final. O nome desse é Algodo. Eu vou colocar tudo lá no nosso glossário referente a este módulo.
tá? Então, o Algodo permite isso. Aqui tem uma coisa interessante, né, que o estudante quase sempre ele não se liga muito quando está estudando ou quando ele está no laboratório real, que é a importância do atrito de um modo geral. Eu posso alterar o material disso, não só em relação à elasticidade, mas também em relação a tudo que compõe o material, que inclui atrito. Posso alterar a densidade, a massa e o coeficiente de atrito. Observe que se eu for reduzindo o atrito, eu queria que ele fizesse isso fora da tela, mas eu não consigo, porque sempre vai ficar em cima, né? E eu vou reduzir o coeficiente de atrito aos poucos. Vai chegar uma hora que ele vai começar a deslizar. Tá? Vou tentar fazer isso aqui, mas infelizmente eu não consigo fazer com que... Ah, consegui, arrastei para cá. Ó, só para situar vocês, vou clicar com o botão direito em cima do objeto, para eu dizer, é esse objeto que eu quero alterar o material. E agora eu vou arrastar esse edit para cá, para você visualizar enquanto eu altero o coeficiente de atrito. Está 0,5, ele está em repouso. Eu vou reduzir esse coeficiente de atrito. Vai chegar uma hora que a componente px ali vai ser suficiente para que o movimento comece, porque vai ser maior do que a força de atrito estático. Olha lá, o movimento começou. Então o atrito não foi mais suficiente para segurar no plano inclinado. Mas aqui com essa superfície, como o plano é horizontal, o mínimo de atrito já é suficiente para segurar. Vou colocar de volta aqui em cima. Calma. Aqui. O atrito aqui não é suficiente para segurar, mas quando chega ali, qualquer atrito mínimo já é suficiente para segurar. E ele para. Eu poderia também, né, levar o meu atrito para 0. Então eu vou trazer ele de volta aqui à posição que estava. Vou pausar, tá? Quando eu clico aqui, ele pausa. Pausar quer dizer que a simulação não vai ser executada. Então eu pausei. Vou trazer o objeto de volta aqui. Está pausado. Então, mesmo se soltar aqui, ó, não movimenta, porque está pausado. Eu pausei só para deslocar o objeto para algum lugar. Pausei. Se eu der o play, ele começa a movimentar. Ó, e dou pausa. Agora eu vou pegar esse atrito, botão direito, material, estava em 0,1, vou levar para 0. Não tem mais atrito. Pronto, zerei o atrito. Zerei o atrito e vou dar o play. E agora? Como não tem atrito com a superfície de cima, não tem mais razão para ele parar na superfície horizontal. Ele vai continuar esse movimento indefinidamente. E você pode aqui tentar dar um zoom e tentar localizar onde ele está. Onde ele está. Achou a bola aqui, ó. Ele continua se movimentando, ele achou a bola. Aí com o scroll do mouse, você dá as outras bolas que eu queria onde estão. E lá vai o objeto. Como não tem atrito, ele vai continuar se movimentando, ó, indefinidamente. Aí você vê que dá para discutir um monte de coisa, né? Mecânica, cinemática, energia, movimento circular. Só o Algodo, ao invés de você ficar no quadro desenhando e se estressando com o seu desenho, porque se for igual ao meu, os garranchos que eu faço, não fica legal, o aluno ri de sua cara. Quando você faz isso, o aluno faz, pô, que legal, deixa eu fazer também. Aí você permite que o aluno explore também, né? Se você puder, dá o mouse para ele, vem cá, desenhe aqui, faça ficar parado, né? Coloque outras opções. Dá para discutir estática, por exemplo. Olha só, aí a criatividade aí é de cada um, tá? Por exemplo, bota um objeto aqui, um aqui. Aí eu vou botar um objeto... Se eu botar um objeto aqui, por exemplo, né? Tem um torque e gira pro outro lado. Posso botar um outro mais leve aqui, né? E não é suficiente para movimentar. Mas esse aqui que está... Opa, baguncei. Vou tentar levantar agora esse aqui. Oh, não era isso que eu queria, não. O que eu queria, na verdade, era deixar o objeto que está... Deixa eu pausar. Vou botar o objeto mais leve afastado, no braço de alavanca maior. Pegar o objeto mais massa, né, mais pesado aqui, menor. Deixa eu ver, dar o play, ver se equilibra. Oh, foi no chute, tá? Isso aqui foi chute. Não foi proposital, não. Foi chute. Chute.
que funcionou. Eu consegui equilibrar aí, tá? No olhômetro aí. Botei o menor com o braço de alavanca maior, o outro menor, e ele equilibrou ali. Então, esse é o Voodoo, que é um programa gratuito, qualquer pessoa pode instalar e pode usar no seu computador. E acho que não tem para Android. Deixa eu voltar no site aqui. Eu acho que ele tem para iOS. Ele tem para iOS. E ele tem para o Voodoo Download. O Voodoo. Você vai pesquisar na internet, tem um monte de coisa. Agora é free, tá vendo? Eu cheguei até a comprar a licença dele na época. Foi $50, porque eu usava muito na minha aula. Pro básico. Eu admito que não sou especialista. Mas ele funciona bem no computador, tá? E ele era pago, agora é gratuito. E se você for na internet, é impressionante o que estudantes de nível médio com tempo livre conseguem fazer. Deixa esse negócio aí bagunçado. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar, vou primeiro pausar. Sempre eu pauso quando eu vou construir alguma coisa. Vou construir um objeto. Nesse objeto eu vou colocar uma roda. Aqui é uma roda. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele duplicar do mesmo tamanho a roda aqui. Nessa roda, eu vou aplicar um eixo. Vou aplicar um eixo aqui, adicionar um eixo de centro. E aqui também eu vou adicionar um eixo de centro. Adicionar um eixo. Cadê? Layer, aqui. Adicionar um eixo de centro. Pronto. Na prática, eu fiz roda, roda e fixei construindo um carrinho. Os caras constroem carros de verdade com isso, com várias propriedades que eu não sei explorar. Mas vou dar para vocês a opção de explorar isso aí, que é uma possibilidade de projeto também. E agora eu vou dizer que esta roda de trás aqui, ela vai ser um motor. E quando você diz que é um motor, você pode dizer qual vai ser a rotação em RPM e qual é o torque que esse motor terá, tá? Então tem essas possibilidades aí. Como eu dei pausa, ele pausou a simulação, né? Mesmo o objeto que eu desenho aqui, ó, tá pausado. Agora que eu dou o play, vai tudo movimentar, né? Tanto o objeto que eu desenhei verde aqui vai cair, quanto isso aqui tem que caminhar, se o eixo foi fixado corretamente. Dando play. Tá? Então eu posso deixar aqui um objeto caindo, né? Para cair na frente ou para cair em cima, tá? E aí o objeto começa a se movimentar. E você pode... Opa, baguncei aqui. E você pode acompanhar o movimento desse objeto. O que os alunos de nível médio faziam quando tinham acesso a isso? Eles desenhavam carros ou robôs usando o Fanbox, que na época era Fanbox, e criavam competições. Como assim competição? Um criava um Fanbox, mandava para o outro, que era moderador, na época do Orkut ainda, e você botava os dois meio que como se fosse aquelas competições de robô que um empurra o outro para fora do ringue. Quem caísse do ringue perdia, né? Então um criava um robô, o outro criava um robô, mandava isso para um moderador, e o moderador fazia isso. Imagine você, estudante de nível médio, sem apoio de professor nenhum, estava explorando vários conceitos de física, construindo seus carrinhos, e explorando isso na internet. Olha o quanto isso é rico para estudar os conceitos de física. E aí uma pergunta que eu me faço enquanto professor, e vou trazer a reflexão para vocês. Por que eu tenho que me apegar, na hora de ensinar os conceitos de física, aqueles probleminhas que estão lá no livro que fogem muito da realidade e que não estão mais sendo cobrados nos vestibulares? Porque antes a desculpa era, eu tenho que ensinar porque é cobrado no vestibular. Mas o vestibular tradicional não existe mais. Mas o Ramalho continua existindo. O Enem cobra de forma diferente já. Cobra, mas cobra de forma diferente. Por que não mudar a forma? Não é tirar o conteúdo é necessário, mas por que não mudar a forma? E as tecnologias da informação e comunicação estão aí disponíveis para que a gente possa explorar da melhor maneira possível. Só esse aplicativo Algodu aqui, ó, explorar ele com todas as possibilidades já rende trabalho para mais de 60 horas, tá? Em 30 horas não é suficiente para explorar. Rende muita coisa aqui pelas possibilidades. E para finalizar a exploração desse aqui, já abro para perguntas, eu mostrei logo no início, que eu já tinha preparado previamente, né? Foi o movimento circular. Movimento circular, eu crio uma engrenagem, nesse caso, como uma engrenagem ele fixou ali no espaço, é estranho, mas está fixo no espaço.
Aí eu crio uma outra menorzinha. Agora vem a parte mais difícil, eu sempre erro na primeira. Que é tentar colocar uma share, né? Que é uma chain, que é uma engrenagem, corrente, uma corrente. Fazer essa corrente aqui, ó, que é o chain, pode ser corda ou corrente. Uma corrente é a parte mais difícil, corrente de ligação, obrigado. A corrente de ligação aqui, ó, eu consegui passar aqui, beleza. Na hora de fechar é sempre um problema. Eu quase sempre nunca acerto de primeira, mas hoje eu posso estar com sorte. Mantive a tradição. Estou com sorte, dá um Ctrl Z para ver se volta, volta. Aí eu tenho que tentar de novo. É muito raro, geralmente eu faço o seguinte, vou botar um pouquinho para cima. Agora eu vou colar aqui. Vixe, quebrou os dentes tudo. Vai funcionar. Ficou solto, não foi como eu gostaria, mas vai funcionar. Corrente de ligação, correia dentada. E vou vir aqui e dizer que este eixo vai se comportar como motor. Esse eixo vai se comportar como motor. Pronto. Eu tenho a transmissão de movimentos em eixos diferentes. Mesma velocidade linear, velocidade angular diferente. O que tem menor raio está girando com maior velocidade angular. E eu posso usar isso aí para discutir velocidade angular. Ele também mede os parâmetros, tá? Eu acho que você consegue aqui pedir que ele mostre as propriedades, que são as informações aqui, ó. Quando você pede as informações, ele mostra a área, a massa, momento de inércia, ele mostra qual é a velocidade linear, qual a velocidade angular, nesse caso é a velocidade angular, né, que importa pra gente, e ele não está mostrando raio. Raio ele não mostra, que seria um parâmetro importante pra gente. Mas como eu sei a área, aí eu não sei se ele está mostrando a área toda, né, como o formato é meio estranho, a partir da área eu podia deduzir quanto é o raio. Não estou vendo raio aqui. Raio eu não estou vendo, não. Mas ele mostra as propriedades. Tem muitos elas nessa corrente. Tá folgada a corrente. Tá folgada. Não pode espaçar, não, professor, expolir as engrenagens da forma que estão aí. O senhor não tem algum mecanismo que o senhor possa espaçar para dar uma tensão na corrente? Acho que pode. Acho que essa ferramenta aqui, ó, se eu clicar em Move, eu acho que eu consigo. Boa, Petruski. Petruski, não foi? Isso. Oh, muito bom, Petruski. Olha aí. Aprendi uma coisa nova hoje. Essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui permite você mover objetos. Mas, pelo que eu vi aqui, também a letra N resolve, que é um atalho. Então, você pode pegar ela aqui, esticar um pouquinho aqui, e aí já melhora. Aqui também estica, estica. Só que eu estiquei tanto que ele não conseguiu nem movimentar mais. Olha lá. A corrente assim era altas quedas na bike. Sim, sim, sim. Né? E aí tem possibilidades, velho, de explorar isso, né? Eu, por exemplo, quando dou aulas e utilizo esse tipo de recurso no presencial, a galera já fica muito empolgada, tipo, já presta muita atenção. Nem todo mundo, né? Tem sempre aqueles que preferem o WhatsApp e o Instagram, não tem jeito. Mas a maioria da galera começa a se engajar. Se tiver um lab de informática, onde você possa instalar isso nas máquinas e dar desafios aos estudantes, né? Existem dois modelos de laboratório, que eu costumo dizer. É aquele modelo fechado, que o professor chega e diz, construa isso, construa aquilo outro, rode para cá, meça, entregue o relatório. Esse é o modelo de laboratório fechado, travado, que não permite ao estudante explorar. Eu, particularmente, gosto de mostrar as possibilidades e abrir para desafios, do tipo, olha, esse aplicativo pode fazer isso, isso, isso e isso. Até o final da aula, eu quero que você construa um sistema que tenha essas propriedades. Então, ele tem que transmitir movimentos em eixos diferentes ou no mesmo eixo, tem que ter velocidade tal e tal e tal, e aí deixo ele lá se virando para poder ele explorar as possibilidades e entregar o que eu pedi. Eu não amarro, eu não gosto muito de laboratório amarrado. Eu gosto de coisas abertas. Por que eu faço isso? Primeiro, que eu acho mais rico do ponto de vista do aprendizado. Segundo, que o estudante sempre descobre alguma coisa que eu não explorei antes. E eu aprendo com ele. Tá? Eu aprendo uma coisa nova. Aprendi aqui com vocês e eu faço isso em todas as turmas que eu trabalho. É um padrão já estabelecido com os meus estudantes de que nós estamos ali explorando
né? Os conceitos físicos eu tenho um pouco mais de experiência do que eles, mas as possibilidades são muitas. E alguns gostam muito. Minha filha, quando usava isso aqui, ela usava a ferramenta faca, essa aqui. Ferramenta faca é para você cortar as coisas. Aí você bagunça aqui, ó. Constrói tudo e depois destrói tudo. Se você for no YouTube pesquisar o que as pessoas fazem com Algodoo ou com Fanbox, deixa eu botar aqui, YouTube, corridas de carro, não, botar Fanbox. Botar Fanbox, aqui, Fan Car Crashes, que é colisão de carro, aqui. Eu, sinceramente, não sei como foi que esse jovem fez isso. Não tenho a menor noção. Isso foi construído com Fanbox, na época que era Fanbox. Não, aqui já é o Algodoo. Ele fez testes. Vocês ouvem o som do navegador? Não? Acho que eu tenho que ativar a aba. Tem um sonzinho de fundo aí? Então é bom que vocês me escutam. Eles conseguem criar as camadas Eu só consigo criar aquele carrinho feio que vocês viram, né? Carrinho com rodinha. Mas eles conseguem botar textura, cor, colocar uma pessoa dentro, fazer a colisão acontecer, simular uma colisão de carro real. Velho, eu fico impressionado com a capacidade desses jovens de construir essas coisas. E de onde foi que veio a minha inspiração para isso? Não sei se vocês conhecem um jogo que era vício entre os jovens, acho que ainda é, chamado Minecraft. Vocês conhecem Minecraft? Minecraft. Karina assim, assim e tal. Minha filha, meu sobrinho e o primo de minha filha eram viciados em Minecraft. E teve um dia que eu coloquei um desafio para os estudantes do nível médio lá do IFBA, Simões Filho, para usar o Algodoo. E aí eu disse, né, que o Minecraft foi a minha inspiração. Eu perguntei para a turma por que o Minecraft era tão legal. Por quê? O que os adolescentes viam no Minecraft? Que tornava tão legal em comparação com jogos prontos. Aí uma estudante falou assim para mim, é porque o Minecraft é um mundo que eu posso criar do meu jeito, sabe? É a possibilidade de criar do meu jeito. Por isso o Minecraft é um vício. Por isso o Minecraft, como é que eu posso dizer, empolga tantos jovens, e tem jovens no YouTube que ficaram ricos jogando Minecraft. Então, Karina falou ali, a possibilidade de criar. Esses meninos querem a possibilidade de criar. E o que é que nós fazemos? Nós, me incluo, professor de física, fazemos no laboratório, com um laboratório travado. Que eu chamo, por exemplo, alguns laboratórios virtuais, eu chamo de laboratórios travados. Porque eu posso abrir o FET Colorado, não há problema algum usar o FET, eu gosto, uso, tem muitas aulas minhas que vocês vão assistir pela internet que eu uso o FET. E eu posso chegar no FET, por exemplo, aqui no Balance Act, e aqui no Balance Act eu posso, numa aula de exploração, trabalhar com alguns recursos aqui do Balance Act. Colocar o objeto cá, colocar lá, tirar, etc. Né? Boto de um lado, do outro. Então, boto 5 quilos aqui, boto 10 quilos aqui, e quero saber, será que fica equilíbrio ou não? Aí eu vou lá, tiro, não está em equilíbrio. É legal, eu acho bacana. Mas eu posso construir isso do zero lá no Fanbox. É uma possibilidade. Aqui é um laboratório que não dá muitas possibilidades ao estudante. Ele vai aprender os conceitos. Eu acho legal na parte inicial de você discutir os conceitos. E depois que você discute os conceitos de estática, os básicos, já entendeu como é que funciona? Para equilibrar tem que ser aonde, então? Pô, aqui tá 5, aqui tá 10, então vou ter que chegar esse aqui mais para perto, né? Para que força vezes distância seja igual. Poxa, o de lá ganhou. Olha lá, então tem que deslocar um pouquinho mais para cá. Pronto. Então aqui, desse jeito que está aqui, eu também consigo fazer lá. O estudante consegue lá criar esse espaço, consegue criar essa régua, esse eixo, fixar, e ele consegue ter massinhas aqui do lado que ele mesmo coloca em cima.
essa possibilidade de criar, né, desperta nos estudantes uma curiosidade de ir além, né? E é uma possibilidade. Isso vai muito da concepção pedagógica que o professor tem. Se ele quer criar algo mais fechado, mais aberto, se ele quer explorar os dois mundos, se ele quer explorar o real e o virtual, tem várias possibilidades. Minha função aqui com vocês é mostrar as possibilidades e vocês exploram isso da melhor forma possível. Então, Minecraft. Outra pergunta que eu fiz ao jovem estudante é por que quando tem esse tipo de competição, só para situar vocês aqui, ó, essa animação do Fan Algodu Demonstration deu 8 milhões de views. Minhas aulas todas criadas têm 18 milhões de views. Eu tenho mais de 500 vídeos criados. E só um vídeo desse aqui deu 8 milhões de views. 8 milhões, num vídeo só. Olha só que maravilha. E aqui tem um monte de possibilidade, ó. Monte. Se você botar fan gravitação. Deixa eu ver se gravitação. Se vai. Teste de buraco negro. Isso aqui eu nunca tinha visto antes, tá? Aqui é exploração ao vivo junto com vocês. Quando eu estou pesquisando material para aula, eu vou para o YouTube, vou para sistemas de um modo geral e vou explorar aqui. Aqui está simulando uma espécie de buraco negro. Como o cara conseguiu fazer isso, eu não tenho a menor ideia. Aí é muito tempo e muita criatividade para conseguir explorar essas coisas, tá? O YouTube tem uma porrada de tutoriais mostrando. E uma coisa que eu sinto falta no Fan, por exemplo, aí outra dica de projeto, hein? Outra dica. O Fan é muito rico. Explorar ele demanda muito tempo. E falta, em português, um tutorial claro de como fazer algumas coisas, alguns recursos, tá? E aí pode ser também uma possibilidade de alguma equipe dizer assim, não, a gente vai criar roteiros para explorar o Fan, que é uma possibilidade. Beleza? Bom, estamos caminhando para o final. E nesse caminhar para o final, já que eu trouxe aqui algumas ferramentas que eu conheço e que eu exploro na minha prática, mas o que eu espero é que vocês vão para a pesquisa e tragam ferramentas que eu não conheço. Então, hoje eu já conheci aqui o Space Engine, né, que o Dian trouxe. Aqui, para finalizar a aula de hoje, eu ia pedir, mas depois eu desisti, tá? Que cada um de vocês me desse as coordenadas GPS, longitude e latitude. Eu ia fazer meio que uma viagem entre cada localização nossa aqui. Eu desisti, mas eu posso fazer, por exemplo, uma viagem... Deixei aqui a lista aberta, cadê? Deixei aqui a lista de polos aberta. Brumado, que eu não decorei ainda não, tá? Brumado. E aí, quando você bota Brumado, ele vai para o centro de Brumado, né? Centro de Brumado. Eu pedi hoje, e fiquei surpreso com algumas localizações, que uma galera não mora em Brumado, mora na zona rural, bem zona rural mesmo. E aí eu fico muito feliz, porque isso é educação à distância, é levar o ensino de qualidade a qualquer pessoa conectada, geograficamente. E tem uma outra coisa que eu defendo, que é mais difícil de implementar, mas não é só no espaço, mas no tempo. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado diferente. E aí, por ter um tempo de aprendizado diferente, eu acredito que os programas de EAD deveriam levar isso em consideração, e aí não precisasse, por exemplo, quando a colega de vocês me manda mensagem pedindo para estender o prazo de entrega de uma avaliação, porque naquele sábado ela está trabalhando. Eu acho que isso deveria ser levado em consideração, e a pessoa faz no dia que puder fazer, né? Mas isso é uma luta para os próximos anos, hoje não vai dar. Então aqui nós estamos em Brumado, vamos fazer uma viagem agora para o próximo aqui, em ordem alfabética, tá? Dias d'Ávila. Eu ia pedir uma localização de Dias d'Ávila, porque se eu digitar aqui a longitude e a latitude, que eu pedi no GPS de vocês, ele vai para cima da casa de vocês. Se alguém quiser mandar aqui, né, não tiver algum problema com isso, eu mostro aqui o telhado da casa. Aqui Dias d'Ávila, né? Ele pegou aqui Dias d'Ávila, aqui é Camaçari. Aqui eu pedi Dias d'Ávila e ele me trouxe para o centro de Camaçari. Lama Preta, Camaçari de dentro, isso aqui é Camaçari. Aqui eu conheço porque minha mãe mora em Dias d'Ávila, então eu olhei, já vi que isso aqui não é Dias d'Ávila.
O Google Terra me trouxe para Camaçari. Vamos agora visitar Irecê. E aí você se pergunta, Paulo, e daí? É só visitar? Não, não é só visitar. Eu posso marcar cada ponto desse no gráfico, e para cada ponto desse, eu posso estudar, por exemplo, deixa eu ver, primeiro eu vou fazer a visita, Irecê está aqui. Irecê eu só estive de passagem aqui, rápida. Todo mundo tem Google Terra na conta institucional, e na conta pública também, mas a institucional dá mais coisas. Lauro de Freitas. Olha onde nós estamos, né? Lauro de Freitas. Aqui sim, Portão, Lauro de Freitas. São Francisco do Conde, região metropolitana. São Francisco do Conde. O Conde, que é perto aqui também. Região metropolitana. Já estive lá uma vez só. Ceabra. Ceabra, ainda temos resistentes em Ceabra. Ceabra eu considerei que não temos mais alunos. Confere? Uma pessoa pediu para voltar. Detalhe que do Polo São Francisco, acho que não tem ninguém de lá, né? Tem eu de Cruz das Almas, tem Ricardo, que é de Candeias, Albert Candeias. Não, pai, eu sou de São Francisco. Você é de São Francisco, Lauro? Só que eu não moro lá há um tempo já, mas eu sou de lá, pô, tu é doido. Alex, Não fala de mal da minha cidade não, homem. São Gonçalo dos Campos, eu, Cruz das Almas. Juazeiro. Lorena... Vocês botaram São Francisco por quê mesmo? Não, é o mais próximo da gente, né? Entendi. Paulo Afonso. Paulo Afonso. Eu espero, assim que acabar a pandemia, né, vamos ter uma sequência de visita aos polos, que faz parte do processo para reunir a documentação do reconhecimento do curso. Eu vou fotografar e tal. Quem estiver no polo no dia, vou conhecer, né? Ilhéus, não temos mais aluno em Ilhéus. O Anderson pediu para voltar, mas só tinha o Anderson de aluno em Ilhéus. Ilhéus considera o polo zerado. Quem falou, professor? Foi, professor, aqui é Dean. Mostrando o mapa aí, uma coisa que eu reparei, a grande área desmatada, né, na Bahia, se você reparar, você só tem um pouco mais de floresta, só que perto do litoral mesmo, né, que é a Mata Atlântica. Mas lá para o interior, tá praticamente tudo desmatado. Apps Google. E aí, dá para usar isso de várias formas. Por exemplo, eu, quando vou dar aula de cinemática, geralmente eu uso o Google Terra raras vezes, né? Quando eu quero viajar assim. Mas, por exemplo, eu posso botar aqui, ó, Brumado. Eu uso o Google Terra também. Posso Brumado. Vou pedir rotas para Salvador. Aqui, ele vai mostrar as rotas possíveis e as distâncias percorridas. Aqui, por exemplo, já usei em aula para a gente discutir o conceito de velocidade de espaço percorrido e deslocamento, né? Porque o espaço percorrido leva em consideração ao longo da trajetória. Então, ao longo da trajetória, passando pela 116, de Salvador para Brumado, são 537 quilômetros, que aí dá, se deslocando aí, considerando a via, 7 horas, quase 8 horas de viagem. Mas se eu for falar em vetor deslocamento, o vetor deslocamento ele só leva em consideração o início e o fim. Essa cor não tá legal. Só leva em consideração o início e o fim. Portanto, né, azul também não ficou legal, a preto. Início e fim. Aqui eu não vou conseguir fazer direito, mas início e fim, vetor de deslocamento aí de Brumado para Salvador, considerando Dean vindo para Salvador. Se eu usar o Google Terra, eu chamo Google Terra porque eu não sei pronunciar Google Earth, eu posso usar a ferramenta régua, né? E a ferramenta régua mede essa distância em linha reta. Então, também é mais uma possibilidade de você utilizar as ferramentas Google para explorar isso, tá? Beleza? São 21h48. Antes de ir dar tchau para vocês, eu quero falar sobre o nosso projeto, que vai ficar entrega para a volta, atendendo a pedido de vocês. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu sei que vocês estão com artigo de Dielson para entregar, com trabalho de metodologia que tem que encerrar agora, e essas disciplinas são mais urgentes para a gente finalizar. Mas a gente também tem a missão de acabar com esse curso.
com vocês formados, então, até agora, até o final, eu vou priorizar disciplinas que a gente precisa da carga, né, obrigatória. Mesmo que a gente deixe alguns prazos para depois, mas eu preciso cumprir a carga horária das disciplinas. Que é o projeto. Eu vou carregar o projeto. E o que é que eu pretendo aqui com vocês? Eu queria marcar uma aula extra, tá? Se vocês não concordarem, se não concordarem, eu vou marcar do mesmo jeito para sábado, para a gente discutir especificamente o projeto. E eu quero que as equipes até sábado estejam prontas. Vocês são livres para montar as equipes, inclusive podem fazer sozinhos. Eu encontrei um modelo na internet de projeto, pensando, até deixei aqui o endereço, ó, não tinha endereço lá, eu botei aqui para não dizer que é plágio, copiei desse site. Porque eu não queria que o projeto de vocês fosse só um projeto visando a nota da disciplina. Baseado em experiências que eu vi de projetos que começaram na faculdade e depois se transformaram em negócios, eu queria que vocês pensassem num projeto que pudesse ser apresentado a uma escola particular ou apresentado a uma instituição do governo que pudesse obter um financiamento para executar. Volta e meia, o governo libera editais para financiar a construção de objetos de aprendizagem. Então, eu achei esse modelo muito legal, né? Baixei esse modelo e vou carregar lá no AVA. O sumário executivo é sempre a última coisa que você faz, tá? Você não começa por aqui, mas pode ler. Então, é meio que vocês tentar idealizar uma proposta de projeto que pode nascer aí uma startup, na linguagem moderna. Então, quem seria seu cliente? Por exemplo, eu quero produzir meu material didático de física que eu vou apresentar para as escolas de nível médio de Juazeiro, de Brumado, de Dias d'Ávila, etc. É importante situar o local que você vai apresentar, porque você precisa conhecer as escolas do local, quem é o público, se esse pessoal consome material do Sartre, do Grupo Pitágoras, ou de que empresa eles compram o material. Porque para você conseguir convencer uma empresa de que seu produto é bom, sua prática é boa, você precisa já meio que ter uma ideia do que ele tem, para você dizer que o que você propõe é melhor. Será que os laboratórios que a Moderna entregam junto com os livros são melhores do que práticas elaboradas com Algodu, que é grátis? Ou com o Tracker, que também é grátis? Será que uma proposta usando software livres, e vocês dariam o treinamento e o roteiro, não seria interessante? Eu não sei. Eu estou fazendo perguntas aqui que vocês vão analisar. Aí, nesse modelo, ele fala sobre você entregar uma proposta de valor. Isso aqui estava lá no modelo original, tá? Aqui é minha alteração. Deixa eu botar de vermelho que eu alterei aqui, porque existe o original e existe o que eu fui digitando, tentando adaptar à nossa situação. O que é que vocês vão entregar? Laboratório de práticas experimentais em física, usando, está muito na moda hoje, metodologias ativas alinhadas com a Base Nacional Curricular Comum. Então, nós chegamos agora na fase de implementação do novo ensino médio, e o que mais se fala atualmente é alterar os currículos para atender a BNCC. E aí, por isso que lá no grupo do WhatsApp eu fui chato com uma colega, né, que ela disse que não queria criar o canal no YouTube, mas esse tipo de mídia tá escrito na BNCC, que os professores têm que desenvolver nos estudantes. A gente não vai conseguir desenvolver nos estudantes se a gente não explorar. A gente precisa disso. Então, eu peço desculpas, às vezes, pela forma como eu me pronuncio. Eu quero o bem de vocês. Eu não quero que vocês se formem professores, peguem o diploma e cheguem na escola e não consigam executar, sabe? Pela minha experiência, pelo que eu passei, pelo que eu tenho visto na mudança, eu espero que vocês absorvam essa mudança agora e desenvolvam isso ao longo dos próximos semestres, tá? Para chegar no final bem formado. MVP é o que é chamado de mínimo produto viável, ou mínimo viável produto, tá? Que acho que a sigla aqui vem do inglês. MVP. MVP não quer dizer que até o final da disciplina você tem que estar com isso pronto. Até porque você não garante que se você tiver um roteiro desse tamanho, cheio de coisa experimental, que a escola vai comprar. Você faz um só.
Então, quando o colega diz assim, eu posso criar um aplicativo? Pode. Mas você vai criar o aplicativo todo? Não, você cria só um pouco das funcionalidades, que é o seu MVP, que é o básico, e apresenta isso para ver se a instituição tem ou não interesse, ou o que é que os seus colegas acham. Faz uma pesquisa de mercado. Você nunca pode achar que eu construí esse objeto, todo mundo vai usar, porque eu acho massa. O que você acha massa pode ser que o mercado não ache. Então você constrói um só, testa se funciona e depois você produz em massa, tá? Ou você produz mais, diferentes. Se o seu MVP for validado, se ele for aprovado. Então começa com um protótipo e depois avança. Aí vem características do produto ou serviço. Não sei como é que vocês vão pensar isso. O que é que vocês esperam? Que tipo de tecnologia vão utilizar? Ou que tipo de software vão utilizar? Eu mostrei várias possibilidades. Vocês podem, por exemplo, se apegar só às ferramentas Google? Pode. Quero construir um aplicativo? Pode. Um site, um blog? Pode também. Tracker? Algodoo? Pode. Tá? Quais são os diferenciais que vocês oferecem? Então, conhecer a escola que você vai apresentar, se for, por exemplo, a escola de minha filha, eles utilizam os livros da editora Moderna e tem um laboratório virtual da própria editora. É muito ruim. Então, claro que você não vai dizer isso para a escola. Você não pode fazer isso que eu faço, não. Tá? Eu já faço isso porque já tenho quase 13 anos de IFBA. Então, para escolas eu posso falar. Mas na escola você tem que chegar com jeitinho e mostrar quais são os diferenciais do seu produto em relação ao que existe no mercado. Aí você dá uma indireta, na verdade, né, que o que está sendo oferecido, em que o seu se encaixa com as chamadas metodologias ativas e por que está alinhado à BNCC. Aí tem que conhecer a BNCC. E que tipo de inovação está presente no seu produto. Avançando, já pensando numa possibilidade de criar uma startup. E o IFBA tem um programa de empresa júnior, só que empresa júnior só é criada em engenharia. As pessoas de educação não pensam na educação como um negócio. E é por isso que só engenheiros ganham dinheiro com a educação. Porque os engenheiros pensam no negócio, produzem o negócio, bota para rodar e contrata professor e paga hora aula e ganha mais valia em cima do trabalho do professor. Perceba, quase todos os projetos grandes da internet envolvendo a educação tem um engenheiro por trás. É muito raro você encontrar um que tenha um licenciado, porque nós não temos essa formação de pensar desse jeito. Qual é a missão do seu negócio? Qual é a visão de sua empresa? Aí aqui tem os exemplos. Quais são os recursos que vocês precisam? Quem é a equipe? Lembre-se que equipe deve ser composta por pessoas diferentes, com habilidades diferentes, mas que jogam juntos. Um time de futebol não funciona com todo mundo sendo atacante, nem com todo mundo sendo goleiro, nem com todo mundo sendo meio campo. Cada um tem uma habilidade ali, em um lugar no campo para poder jogar. Então tem gente entre vocês que tem habilidade com tecnologia. Mas tem aquele que não é bom em tecnologia, mas é bom, na apresentação. Tem cara que é bom na tecnologia, mas não é bom de apresentar. Você manda apresentar o cara que é bom em apresentação. Tem cara tem gente que é muito bom em redigir, em escrever. Então é importante, dentro da equipe, não carregar o colega nas costas. Você simplesmente atribui a cada um papel dentro da sua equipe. E aí você não precisa dizer isso. Fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Detalha na equipe o que é que vocês fizeram, etc. Aspectos legais, se houver, tá? Nem sempre há, mas às vezes há, tem que verificar. No caso aqui, os aspectos seriam aspectos pedagógicos, no caso, né? BNCC, alinhados com a BNCC. Verificar se já existe no mercado algo do tipo, tá? Isso é muito importante. Qual é o plano que vocês terão? Aqui tem um monte de linguagem que nem eu conheço, tem que pesquisar no Google, porque não é minha área, tá? Eu tô querendo jogar vocês nisso. E junto com vocês nisso. Como é que vocês vão colocar isso no mercado? Se vai ser gratuito, se vai ganhar com publicidade, se vai tentar vender, se vai vender o treinamento ou a consultoria, também não sei. Qual a estratégia de crescimento, né? Saindo do mínimo para entregar isso, e por aí vai. Se há ou não plano financeiro, se não houver monetização inicialmente, pensa para o futuro. Se é um blog pode ser monetizado com AdSense.
pode ganhar um modelo de assinatura, pode ser gratuito, pode ser pago por alguma maneira, mas pensa numa forma como isso pode gerar dinheiro. Tá? Isso é importante, pensar em como gerar dinheiro. E aqui tem como é que vocês projetam isso para frente, tá? Não é algo que se constrói em 15 dias, é algo que precisa aí de pelo menos um mês para ter o projeto embrionário. E como eu disse para vocês, TICS não acaba aqui. TICS começa aqui, o aprendizado prevalece ao longo dos próximos semestres e ao longo da vida vocês vão usar sempre, tá? Eu espero que usem sempre a favor de vocês. Beleza? Eu vou carregar esse modelo aqui. Eu comecei a alterar algumas coisas baseado já na física, mas eu vou carregar como está aqui. Alguns itens eu também não sei, vamos aprender juntos. É a primeira vez que eu construo algo do tipo, e eu acredito que daqui pode, quem sabe, talvez, por que não, nascer uma empresa júnior na área da educação. Porque eu nunca vi se falar em empresa júnior na área da educação. Só se fala em empresa júnior em engenharia. E aí você vai para um dos maiores negócios do Brasil, é uma empresa de educação, o Grupo Croton, que hoje se chama Cogna Educação. Tá? Bacana, terminei, acabei. Alguém falou sobre app para fazer mini aula. Eu citei alguns apps para gravar aula, e eu gosto de alguns, mas eu posso marcar eu preciso de uma aula extra, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu preciso de uma aula extra para o próximo sábado agora. E aí eu gravo a aula, quem não puder participar. Ah, não, sábado não pode, porque sábado tem a final de Física Clássica da Matéria e da Luz, e aí a choque, não pode. Eu vou olhar um horário melhor. Tá? Boa noite a todos. Alguém tem alguma pergunta antes de sair? Estamos agora no que ocorrer. Paulo, é verdade que a linguagem Python hoje seria melhor, mais indicada para fazer esse tipo de programa? Boa noite a todos, a quem está saindo aí, boa noite, tá? Se quiser deixar a opinião sobre a aula no comentário, depois eu leio. Eduardo perguntou sobre Python. Rapaz, eu comecei a estudar Python há, sei lá, uns 8 anos atrás e parei. Então não sei dizer para você, mas dizem que Python é uma linguagem muito fácil e muito boa para essa programação orientada a objetos. Né? Dá para criar games facilmente, dá para você interagir com câmera. Eu vi, inclusive, um vídeo do cara que criou um game de coisas caindo e você interagindo com a webcam do celular. Eu não sei dizer, acho que vale pesquisar, viu, Eduardo? Não conheço, não. Ok, Paulo. Vou ouvir alguém da área que possa dar essa informação, porque eu comecei a estudar, mas no final eu tenho que optar por uma dessas, entendeu? Sim. E aí tem que escolher uma coisa que dê futuro, né? Sim. Concordo. Pesquisa um pouquinho, pesquisa quem já está fazendo, para ver se vale a pena. Ok, Paulo. Boa noite. Valeu, boa noite. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica? Fique à vontade. George, não esqueça de postar essa aula no Ava, certo? Assim que terminar aqui, termina hoje, às vezes amanhã, a renderização, aí eu baixo, mando para o YouTube e posto lá no Ava. Ok, Jorge, mandarei sim. Mais alguém? Não? Então, sem mais nada a tratar, agradeço a todos vocês pela participação, espero que a aula tenha enriquecido vocês e vamos caminhar aí para o final da disciplina. Bacana? E as orientações sobre o projeto eu posto lá no Ava, com esse modelo. Tchau, boa noite.